Show. Já estamos gravando a aula, vamos só fazer... O áudio está ruim para você, Raimundo? Só para Raimundo... Tá bem ruim, professor. Mas é só para Raimundo que o áudio está ruim, pessoal? Só confirme para mim, por favor. Para mim tá tudo bem. Tudo Para mim bem? tá bem, professor, tá tudo certo. Então, Raimundo, eu acho que está na tua conexão um problema. Tenta sair e voltar. Eu vou projetar aqui o PPT. Na verdade, a gente vai ter... deixa eu só dar umas explicações aqui para vocês. Teve um problema de comunicação, acho que foi falado, inclusive, lá no grupo, porque essa disciplina está no AVA com o nome do professor Carlos, que no caso, deixa eu só verificar aqui, ementa de ética, permitir. Quando mudar, vocês me informem se apareceu para vocês alguma mudança aí na tela do AVA. No AVA não, desculpa, do Google Meet. Mudou, né? Só informe para mim, confirme se mudou aí. Aparece a tela aí com o nome da disciplina, o logo da instituição e o nome do professor? Aparece. Só confirme, porque problema técnico às vezes acontece. Tranquilo. Então vamos continuar aqui. Tá, deixa eu só projetar aqui. Então vamos lá. Eu vou deixar de um jeito que eu consiga ver vocês e consiga ler aqui. Então, só para falar, eu estava no AVA lá com o nome do professor Carlos André, que é de História também. Eu sou o Esdras Oliveira, né? Então, como teve problema de comunicação, não foi possível ainda abrir a aba lá do AVA com o meu nome e a disciplina passar oficialmente para mim lá no AVA. Vai ter que ser uma portaria, retificação, então acho que só amanhã deve estar normalizando o processo todo, e aí vocês vão ter já essa aula gravada de hoje lá, o outro conteúdo e a primeira atividade, né? A gente vai ministrar aqui a introdução da disciplina e o principal conceito desta primeira unidade, que é a questão da ética, né? No caso, a disciplina, como vocês sabem, só confirmando, todo mundo está vendo, é porque às vezes não aparece para mim aqui direito. Só porque senão aí fica complicado depois. Todo mundo está vendo a apresentação, né? Sim, professor. Sim, professor. Tá falhando, Jamile? Como é que tá? O som tá ruim? Ou a apresentação que tá ruim? Só confirma para mim. Para mim aqui tá perfeito. Enquanto o Jamile me digita lá, eu vou continuar aqui. Então, essa disciplina é Ética Profissional e Cidadania. É uma disciplina que é ministrada por mim, Esdras Oliveira. Eu sou da área de História, sou doutor em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Defendi minha tese esse ano. Eu sou lá de Pernambuco, não sou daqui do Norte. Estava lá no Instituto Federal do Amazonas, no campus Tefé, fui redistribuído para cá no começo do ano e já tenho muita experiência com turmas de subsequente, né? Lá eu ministrava aulas no integrado, né, de História, no primeiro e segundo ano, e ministrei disciplinas de metodologia e de ética, movimentos sociais e vários cursos lá de orientação comunitária, informática, administração, secretariado. E aqui no IFRA eu estou com o pessoal do primeiro e segundo ano, primeiro ano de orientação para a prática de pesquisa profissional, história no segundo ano, e no terceiro ano que vem, e com vocês aqui à noite essa disciplina. Também ministrei algumas aulas lá na graduação de Biologia e História da Educação. Então, assim, experiência na parte de educação já tenho, né? Eu sou professor desde 2007, mais ou menos. Já passei pelas redes públicas lá no meu estado, município, Recife, estado de Pernambuco. Dei aula na Universidade Federal de Goiás durante um tempo. Então, digamos que vocês estão em boas mãos, né? Não quero me gabar, mas eu acho que já tenho experiência e posso dizer isso. Então, essa disciplina é uma disciplina muito interessante porque ela, diferente de outras em outros cursos, como é um curso técnico, ela é uma questão que vai tentar entender a ética na prática, né? Ou seja, ética profissional é uma área específica dentro do universo da ética, né? Então, e a cidadania, que é um outro universo.
Então, essa disciplina tem essa mão dupla, a ética, do ponto de vista, ela enquanto uma prática dentro da perspectiva profissional, e aí é importante para o pessoal do curso de Vigilância Sanitária, que é um curso ligado à saúde, numa área que tem uma conexão muito forte com o Estado, né, com a questão do bem coletivo. Então, o agir ético é importantíssimo na formação dessa identidade profissional do técnico na área de vigilância sanitária, porque a gente não pode ter uma ética relativa, nem uma moral relativa, e a gente tem que prezar pela questão dos direitos, né, do cidadão e dos nossos próprios direitos enquanto profissionais e cidadãos também. Então, é uma disciplina que tem esse viés, ética de um lado, cidadania do outro, mas as duas relacionadas. O que a gente tem como objetivo da disciplina, passando aqui para a gente dar continuidade? A gente tem como objetivo da disciplina a questão, o objetivo geral, contribuir para a formação ética, para a melhoria do exercício da profissão e das relações sociais como um todo, né? Então, não é só pensar a ética na perspectiva para você tem que pensar do ponto de vista das relações sociais, né? Você é um ser político, um ser profissional, um ser atuante, e ninguém vive sozinho em sociedade. Todo mundo tem algum tipo de relação social, todo mundo tem algum tipo de interação social, especialmente quando você vai trabalhar com o público, que é a lógica da profissão da área da vigilância sanitária, porque você trabalha também para o privado, isso é óbvio, mas você trabalha para pessoas, para o público como um todo. Específicos, né? Os objetivos específicos. Compreender sobre a ética como parte indissociável da prática profissional. É importante conhecer os códigos de ética, os códigos de atuação profissional, para a gente poder exercer da melhor maneira possível. Entender a importância da atuação no mundo profissional, pautada na ética, bem como expor os princípios fundamentais do pensamento ético universal, que é basicamente o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Compreender como desenvolver a atuação profissionalmente de forma ética. Pode parecer repetitivo, mas não é, né? Então, a gente entende a ética como uma parte teórica e a ética como uma parte prática, né? E, por fim, determinar a estrutura da ética e do direito no todo e sua aplicação ao ramo da saúde, né? Que é uma das partes finais. A gente vai discutir a questão de como é que as leis, né, o direito, a questão da ética, a questão da saúde, elas estão interligadas, né? Os códigos profissionais, de modo geral. Então, a gente sempre leva para o lado da área profissional do aluno que está em formação. Vamos lá, aqui adiante, objetivos, a gente já viu, a gente vai passar para a questão só voltar. É isso mesmo. O que a gente tem, né, como elementos organizadores da disciplina, né? Então, só um minuto aqui, eu acho que eu passei na verdade está errado, é essa daqui. Desculpa, pessoal, acabei não editando esse slide como deveria, mas quando eu disponibilizar lá no ambiente, ele vai estar disponibilizado. É essa parte daqui. As nossas unidades são 7, depois eu volto para cá para explicar. Vamos lá. Então, as unidades que a gente tem são 7, né? Então, são 7 unidades, vão ter alguns encontros. Os encontros são segundas e terças, no caso, as disciplinas, encontros, quando eu falo, são as aulas, né, no AVA, ou aqui na plataforma que a gente vai ter a aula. Então, primeira unidade é a ética e seus usos no cotidiano, que é basicamente essa de hoje. Amanhã, cidadania, no caso, a próxima, né, cidadania, repercussões do campo da ética, a ética profissional e suas dimensões, relações interpessoais e ética, diversidade e cidadania, ética e iniciativa privada, ética e setor público. Na primeira, a gente discute o conceito de ética e como é que ela pode ser vista no cotidiano, ou seja, no dia a dia. No segundo ponto, que é a segunda unidade, cidadania e suas repercussões, ou seja, o que é cidadania, o conceito, direitos, o que é direito, por exemplo, direito civil, direito político, direitos humanos, direitos como um todo, né, porque são várias esferas dentro do direito. E a história dessa cidadania e como é que é importante a gente pensar ela no dia a dia. Ética profissional e suas dimensões, a gente vai discutir a questão da lógica da ética, como ela se organiza no ambiente de trabalho, as relações interpessoais e por aí vai. E aí continua na questão do quarto ponto, né, a vida em sociedade, as relações éticas, relações familiares, relações entre professor e aluno. Então, como é que a gente observa essas relações do dia a dia
e aí fora do ambiente de trabalho, né, a questão da ética, né? Aí, ética, diversidade e cidadania. Então, a gente vai discutir as relações entre o conceito de cidadania, né, o que é ser cidadão, que a gente já viu no começo, a questão da ética e a diversidade. Essa palavra diversidade aí tá uma duplicidade, na verdade, vários sentidos. Diversidade de pensamento, diversidade cultural, diversidade em relação à questão homem, mulher e outros gêneros, em relação à questão do posicionamento político, né, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro. Então, é uma questão que a gente tem que pensar como é que a ética, a cidadania e essa diversidade de possibilidades do dia a dia, no caso de cultural, política, afetiva, que seja, ela está presente. A ética e a iniciativa privada, ou seja, como é que a ética e o mercado, no caso do capital, né, ou seja, empresas do campo privado, elas se relacionam. Então, as empresas, elas têm códigos de ética de atuação do profissional delas, e elas prezam também pela ética, apesar de algumas incoerências, assim como o Estado, né? O setor público, é que a gente discute nesses dois tópicos aí, essa questão da saúde presente no campo da ética na relação profissional, né? Então, a gente vai discutir mais abertamente a profissão de vocês aqui nesse tópico, nesses dois tópicos, né, em relação à questão do mercado, posicionamento, atitudes éticas e o modo como a gente se porta dentro do ambiente de trabalho, seja ele público ou privado. Entender como essas duas instâncias se complementam. E a avaliação, a gente vai ter uma webconferência por semana, geralmente na segunda-feira, sobre os conteúdos das unidades da semana. Então, o primeiro dia vai ser mais teórico e o segundo prático. Então, o primeiro dia a gente faz esse encontro aqui, como hoje, trabalha os conteúdos da unidade e depois, no segundo dia, a gente vai fazer atividade. Então, nesse sentido, como a gente vai ter aí um mês de encontros, então vão ser basicamente 4 semanas de encontros, né? E as unidades divididas aí entre esses dias. Então, a gente vai ter 3 atividades valendo 20 pontos, e vai ter uma atividade final com um valor um pouco maior de 30. Então, aí a gente tem, somando tudo, 90, mais 10, a gente tem uma pontuação para o AVA, que vai ser feito a partir dessas aulas, né, do comparecimento de vocês, porque quando a gente baixa essa aula, ela vem as pessoas participantes, né, a lista lá, não precisa nem perguntar quem está presente, vai estar dado na lista que aparece quando a gente baixa do Google, a gente vai ter um relatório de cada aluno, como vocês sabem, tem um relatório do AVA, né? Então, cada aluno lá no AVA tem os seus movimentos todos rastreados, digamos assim, né? Nunca acha que pode enganar a inteligência virtual, né? Porque a questão na verdade, inteligência artificial, porque tudo que a gente faz na internet está registrado. Horário de entrada, saída, minutos, qual atividade entrou, qual atividade não entrou, e por aí vai. E aí vamos definir os nossos encontros, o formato das atividades e formas de contato. Basicamente é o seguinte, só vou olhar para vocês aqui. Então, na atividade, eu vou fazer, nessas primeiras, eu vou fazer uma atividade de múltipla escolha para cada desses encontros, né? Então, vão ser 3 de múltipla escolha, por 10 a 15 questões, até 20, dependendo do tamanho do conteúdo. A última, ela vai ser feita a partir de uma avaliação escrita ou um seminário, que acho que depois que eu terminar de colocar a disciplina no AVA, eu vou ter uma ideia melhor, e na semana que vem eu vou falar para vocês como é que a gente pode fazer. E aí, outras formas de contato. Para a turma da noite, meu WhatsApp vai estar aberto a partir de 2 da tarde, né, até 10 da noite. Então, nesse período de 2 da tarde até 10 da noite, em relação às atividades, conteúdo da aula, vocês podem, vou colocar inclusive no aula essa formação, vocês podem mandar perguntas, questionamentos, no caso, sobre o assunto, sobre a disciplina, dúvidas sobre o conteúdo, atividades, prazos, mas geralmente tudo que eu vou fazer no aula, eu posto tudo bonitinho, né, os horários, os prazos, e aí para a gente só realmente manter essa comunicação. Eu prefiro pelo WhatsApp lá, que inclusive está lá no grupo, eu estou presente, né, porque fica mais fácil e mais rápido de conversar, porque muitas vezes por e-mail, por exemplo, ou até mesmo lá pelo próprio AVA,
a mensagem você não consegue ver com facilidade. E por e-mail, principalmente, que ela vai descendo, né, conforme a caixa vai subindo e-mails novos, então fica muito complicado de acompanhar. Pelo WhatsApp é muito mais rápido, é porque eu estou sempre com o celular na mão, então eu prefiro que seja a partir disso. E no caso da noite, eu boto sempre o horário de 2 da tarde até 10 da noite. Nesse horário aí, eu peço que vocês utilizem para conversar. 10 da noite depois eu não garanto responder e muito cedo também não, porque tem outras coisas para fazer, geralmente pela manhã. Eu deixo para fazer os meus cursos, para fazer corrigir atividades, para participar de outras coisas acadêmicas, e eu pego no trabalho tarde e noite. Então, é mais, quer dizer, trabalho os 3 turnos, basicamente, mas, de qualquer maneira, então, solicito que seja nesse horário aí para facilitar o atendimento. Bom, até aqui alguma dúvida, ou dúvidas, observações, comentários, está aberto para vocês aí. Pode abrir o áudio, pode digitar, se preferir. Professor, boa noite. Hoje, só aumentar meu som aqui, porque ele está um pouco baixo, para poder ouvir vocês melhor. Só um minutinho você fala, porque realmente está bem baixo aqui. Tá bom, professor, obrigada. Pode falar. Boa noite. A matéria postada no AVA vai ter prazo para a gente fazer ela? Você fala atividade? Isso, as atividades. Então, eu sempre dou um prazo de 6 dias. Eu fecho ela no dia antes da outra unidade começar. Então, por exemplo, a unidade, no caso da semana, né? A gente tem aula hoje, amanhã eu posto atividade. Se eu postei na terça, eu fecho na segunda. Se eu postei na segunda, mas geralmente eu vou postar na terça, óbvio, por conta do final do caminho, né? Então, geralmente eu vou fechar na segunda-feira de noite. Então, vai ter tempo suficiente para fazer as atividades, no caso. E nessas 3 primeiras não vai ser coisa gigante. A última é maior, né? Por isso que vai levar um pouco mais de tempo. Mas não vai ser uma atividade gigante, não. Mas é só realmente um processo de organização. Tem que ver também lá a outra disciplina de vocês, que vão ser 3 dias com a mesma disciplina, né? No caso lá, esqueci o nome da disciplina que vai ser ministrada. Bom, respondeu a sua pergunta? Resolveu, professor, obrigada. Se o senhor puxar e fazer as atividades igual o Douglas, a gente vai amar mais ainda o senhor. Que o silêncio ia falar também, né? Eu vi que você abre o microfone. Obrigada, professor. De nada. Eu acho que mais alguém, acho que era o Silene que estava com o microfone aberto, foi impressão minha. Eu vi alguém abrir o microfone também na notícia que a Raquel falou. Aqui é o Silene, professor. Pode falar, Silene. Não, desculpa, foi minha filha que meteu o dedo aqui. Eu tô com ela no colo. Desculpa, professor. Mas alguém tem alguma dúvida? Então podemos ir adiante, né? Porque a gente tem ainda mais umas coisinhas para falar aqui. Eu vou fechar esse slide. Esse slide eu vou organizar ele, porque realmente eu acabei não verificando que eu não editei ele legal, mas eu vou organizar ele e posto também no AVA, assim como a ementa da disciplina, que é basicamente ele, né? Deixa eu só fechar ele aqui. Salvar. E deixa eu só abrir o outro aqui, que já está aberto, inclusive. E a gente vai começar o assunto, né? Vou jogar ele para cá para facilitar a minha leitura. Deixa eu exibir para vocês aqui. Vocês estão... Peraí, deixa eu parar. Tenho que parar para poder abrir de novo, porque eu acabei saindo. Apresentar uma janela. Ética. Exatamente. Apareceu já alguma coisa para vocês aí, pessoal? Só confirme para mim. Sim, professor. Apareceu o que é ética. Isso, exatamente, é isso. Tá grandão aí? Tá fazendo aqui de boas? Sim, deve ter. Legal. Dá para ver. Tá, eu vou continuar. Tá, beleza, Giovanni. Então, vamos lá. Nesse encontro de hoje, a gente vai discutir basicamente essas questões desse conceito, né, que é bastante amplo, e a gente vai, inclusive, é uma dimensão muito complexa, né. Eu vou disponibilizar depois no AVA para vocês uma apostila, que a gente vai usar muito ela, inclusive, a apostila da Rede Federal, da Rede ETEC, né, que é da Rede
porque o Instituto Federal ele é bastante amplo, né? Ele tem muitas experiências em AD. E tem uma apostila da rede, que é da professora Elaine... Nossa, eu vi essa apostila hoje. Acho que é Elaine Barreto, que ela é lá do Instituto Federal do Paraná. Ela foi responsável pela elaboração do material de ética profissional e cidadania. Uma disciplina curta, é uma apostila curta, muito bem feita, muito didática, e ela vai ser usada a disciplina toda. Então, quando eu falar, pessoal, vocês vão ler da página 10 à página 12 ou 13, para a semana que vem, vai ser o mesmo. Tá falhando, Lívia? O som ou a imagem? Só a Lívia está com esse problema ou todo mundo está com esse problema? Só tirem essa dúvida para mim. Alô, alô? Alguém pode comentar? Pois é, estranho isso, né? Iris Lenz, quer comentar? É bom vocês falarem porque assim, tá tudo conectado aqui, mas aí... Aqui pra mim tá normal. Nossa, que estranho. O pessoal que tá com problema, eu recomendo que vocês saiam de novo e Pra mim voltem. também tá normal, professor. Beleza. Quem tá com problema no áudio, dá uma saída da sala e volta, que pode ser que melhore. E aí eu vou abrindo aqui enquanto vocês entram. Mas eu vou continuar porque a gente não ficar muito extenso, né? São 7 horas praticamente. Então, a questão da ética, né, é uma área temática muito extensa, complexa, e que ela vai levar a gente a debates muito, muito interessantes. Inclusive, eu acho importante, acho que até a gente vai ter ao longo das aulas alguns debates, porque ela mexe com questões pessoais, né? Porque ela toca em feridas importantes, ela toca em temas que são muitas vezes passionais, e aquele velho ditado. Vocês lembram quando vocês assistiam desenho animado? Opa, vamos lá, passou. Quando vocês assistiam desenho animado, né, sempre aparecia aqueles personagens, naqueles momentos cruciais do desenho, ficava no ouvido deles aí 2 sujeitinhos, né, um anjo e um demônio. Então, a questão do momento de escolhas, ou do momento de pensar uma ação, ela é um momento onde a ética, naquele momento, ela pode estar em crise. Porque quando você faz uma escolha, você pode não saber, mas está sempre pautado pela ética. Porque quando você vai fazer uma escolha, você vai pensar no que é certo, no que é errado. Você vai pensar no que a sociedade como um todo pensa. Claro que também não é somente a ética presente. Ao mesmo tempo que a ética está presente, a moral também está presente. Porque essas 2 instâncias que são diferentes, mas se relacionam, a ética e a moral, elas formam um conjunto de elementos que levam a gente a escolher ora entre o anjo, ora entre o demônio. Uma pergunta para vocês já ficaram numa situação dessa aí, entre o capeta e o anjo, para escolher alguma coisa, como se fosse um desenho animado na cabeça, de ficar, eu faço isso ou faço isso? Vocês já ficaram em algum momento assim? Eu já. Já, professor. Foi difícil fazer a escolha, pessoal? Um pouco. É bem Pouco, né? difícil, porque às vezes você fica com medo de pecar, né? Escolher pelo anjo, mas aí o demônio fala mais, Mas, mais alto. às vezes os desejos falam mais alto. Eu usei a imagem do anjo e do demônio para Verdade. mostrar exatamente esse oposto, né? Mas necessariamente eu não estou dizendo aqui que é uma escolha entre o bem e o mal. Também é. Mas é uma escolha entre um caminho e outro caminho. Porque, inclusive, a ideia de bem e mal ela é muito relativa. Quando a gente for falar de moral, a gente vai ver isso. Mas a gente sempre fica, eu vou fazer um curso de informática ou um curso de vigilância sanitária? Eu vou fazer licenciatura em pedagogia ou licenciatura em história? São escolhas. A gente vai pautar. Então, eu vi a minha vizinha traindo o marido. Devo contar para o marido dela que é meu amigo ou não? Veja que são exemplos que podem parecer diferentes, e são muito diferentes, escolha profissional e uma questão pessoal, de amizade, mas que essas escolhas, todas elas estão pautadas em questões éticas e morais, porque a gente sempre vai fazer as nossas escolhas em algum momento. Vamos continuar aqui. Então, nossa vida, ela é um processo de fazer escolha. Todos os dias, quando você bota o pé para debaixo, fora da cama,
você vai ter que fazer uma escolha. E essas escolhas, às vezes, são conscientes, né, rápidas, outras inconscientes, mas elas sempre são pautadas entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre aquilo que a sua razão manda, aquilo que a sua emoção manda. Então, a gente sempre faz isso. E nossa vida, como eu falei, ela nos obriga a fazer escolhas, sendo que essas escolhas são determinadas pelos valores, e frisem muito bem essa palavra, que aprendemos ao longo da nossa existência, né? Dessa maneira, a moral da nossa época, né? Ou seja, os valores que compartilhamos com outras pessoas são as balizas, né? São os elementos que guiam, né? Para realizar tal procedimento, tais escolhas. Então, valores e morais, valor e moral são duas palavras relacionadas. Inclusive, a gente vai falar mais sobre isso agora adiante. Então, as escolhas que a gente faz vão caminhar por aí. Não existe escolha sem interesse, sem pensamento, sem reflexão. Por mais idiota que seja a escolha que a gente faça, ela sempre vai ser feita a partir de valores e de uma moral. Mas só que tipo de valor é esse? E que moral é essa? É a moral que a gente vai relativizar ou a gente vai, de fato, seguir o que a gente tem que seguir, né? O certo, o correto, o ético. Então, esse conjunto de valores, né, podemos chamar de moral, e a origem dessa palavra vem do latim, significa mores, ou mores, né? Então, que quer dizer costume, né? A moral, ela é o costume, são os nossos hábitos, o dia a dia, né? Aquilo que a gente caracteriza como cultura, talvez. E essa moral, ela é diferente da ética, né? A gente vai ver agora a diferença entre moral e ética, onde é que elas divergem, né? São diferentes. A moral, ela tem caráter prático, né? Normativo, ou seja, ela é do dia a dia. A moral é aquilo que você faz. A ética é diferente, é aquilo que você pensa, que você teoriza. Então, a moral, você vai aprendendo no dia a dia, na prática, na observação. Então, ela é aquela imposição. Então, por exemplo, há uns 50 anos atrás, era imoral uma mulher usar calça. Hoje, é absolutamente normal uma mulher usar calça. Ninguém questiona como algo ruim. É possível que daqui a alguns anos essa posição mude? Sim, é possível. Por exemplo, quando vocês tiveram, a gente chegou lá, vamos voltar para o passado. Quando os europeus chegaram aqui invadindo as Américas e viram os indígenas nus. São parênteses, nunca usem a palavra índio, usa a palavra indígena. A palavra índia é pejorativa, inclusive, para muitos grupos, né? Quando os europeus encontraram os indígenas, eles viram que os indígenas estavam nus. A moral europeia dizia o seguinte, a gente não pode ficar nu, tem que ficar vestido. Já a moral do indígena, era normal ficar pelado. Então, não tinha problema contra a moral desse indígena ele ficar nu, mostrar o seu corpo, a sua genitália, o que quer que fosse. Inclusive, interessante, quando esses indígenas, isso no período colonial, a vergonha é uma coisa muito diferente para eles do que é para nós, por exemplo. O modo como eles acham que é errado, que é vergonhoso. Então, isso é do campo da moral. Ela é relativa, né? Ela muda de um grupo para outro, e no tempo e no espaço. Ela não é histórica. A moral de hoje não é a mesma do passado, nem vai ser a mesma do futuro. Ela vai mudar, e ela muda sempre, né? Então, por exemplo, Estados Unidos, anos 60. Em alguns estados dos Estados Unidos, era ilegal casar pessoas brancas e negras, por lei, e essa lei mudou, só que ainda permanecem lá muitos costumes dizendo que era imoral o casamento interracial. Para você ver que é uma coisa absurda. No mesmo país lá, em alguns estados é muito tranquilo o casamento entre pessoas brancas e negras, mas em outro, até hoje, é muito mal visto, porque a moral é uma moral racista em alguns estados, de lá dos Estados Unidos. Então, esse processo dessa moral, ela segue outras questões. Então, ela é temporária, ela é cultural, como eu falei, ela vai mudar ao longo do tempo. A moral de hoje não é a mesma do passado. Nossa relação com o corpo, relação com as pessoas é muito diferente. Os costumes mudam, são outros. Então, nunca queira achar... É por isso que é complicado quando a gente quer ter uma imposição moral. Por exemplo, a moral que você tem não é a mesma do seu filho. Isso é interessante. O que pode ter parecido são valores éticos. Aí é uma outra coisa. Mas a moral é diferente. Para o seu filho ou filha, determinados comportamentos são absolutamente normais, diferentes de você, que tem outras visões de mundo. Então, o que diferencia aí é a moral, mas a ética tem que ser a mesma, viu?
Então, a moral são aspectos de condutas específicas, né? Cada grupo tem uma moral. Comparações de novo. Uma igreja evangélica, ela tem uma moral específica. Uma igreja católica, no caso, a igreja católica tem uma outra moral. Até mesmo dentro das igrejas evangélicas, tem comportamentos morais diferentes. Tem igreja que, por exemplo, não aceita casamento entre membros de igrejas diferentes. Já tem outras igrejas que aceitam. Então, moralmente, acaba sendo diferente, até mesmo dentro de um grupo que tem características parecidas. Então, cada grupo vai ter uma moral. Como eu falei aqui, você tem uma moral, o seu filho tem outra. Pode ser parecidas? Podem ter aspectos parecidos, mas geralmente são coisas que vão se diferenciando ao longo do tempo. Então, a moral do seu avô, da sua avó, era outra totalmente diferente da sua, com certeza. A minha avó casou com 13 anos, teve 10, 15 filhos. As filhas dela nunca pensaram nisso, por exemplo, porque na época dela era moralmente aceito ter tantos filhos assim. Hoje ninguém tem mais, digamos, vontade de ser mãe desse jeito, né? E aí, porque ela está ligada a hábitos e costumes, né? Então, eles mudam ao longo do tempo e são históricos. Deu para entender esses aspectos do que seria a moral, pessoal? Só uma pergunta para vocês. Deu para entender, mais ou menos? Eu entendi um pouco. O que você não entendeu? Pode falar. Eu também entendi só um pouco. Pode colocar a Também dúvida. entendi. Ou Elisiane, entendeu? Entendi um pouco. Quem quiser colocar a dúvida, pode colocar, porque a gente terminou moral e vai passar para ética, né? Diferenciar o que é moral e o que é ética. Porque não pode ter uma confusão, as duas são diferentes. As pessoas às vezes confundem as duas, mas elas são coisas diferentes. A moral é uma questão. Pode falar. Pode falar, Helena. Professor, se o senhor puder me explicar de novo, mas devagar, que eu sou um pouquinho lenta para entender, né? Tem que ir devagar. Então, nessa parte, a gente vai diferenciar o que é moral e o que é ética, beleza? Beleza. Então, agora, a moral é uma coisa. Ela dialoga com a ética, mas ela vai por caminhos diferentes. Então, a moral é basicamente esse quadripé que está aí. Ela é o dia a dia da gente, o que guia a gente no dia a dia, no sentido de costume, né? Ela nos impõe. Por exemplo, por que você, quando sai à rua, veste roupa? Porque a moral da nossa sociedade diz que a gente não pode andar sem roupa na rua. Não é verdade? Concorda comigo ou discorda? Sim. Então, essa moral ela tem características de regra, né? Norma, ou obrigação. Então, todos os dias quando a gente acorda, a gente já é tomado pela moral, porque ela nos impõe comportamentos. É basicamente isso. Só que essas regras, elas não são as mesmas ao longo da vida. Elas vão mudando. Então, é temporário, né? Porque é cultural. Então, vou usar de novo o exemplo da roupa. Como eu falei, há 50 anos atrás, uma mulher usar calça era imoral. Hoje, você pode ir de calça para onde você quiser, porque para a nossa sociedade, a calça, ela não é algo imoral. Agora, se você, Eliane, for lá para o Paquistão, que é um país asiático muçulmano, você, mesmo não sendo muçulmana, vai ter que usar véu na rua, porque é imoral uma mulher sair sem véu. Deu para entender? Então, essa moral muda de um lugar para o outro e de um tempo para outro. Ela é cultural, ela é histórica, ela muda. Então, ela é uma imposição, ela muda, ela é conduta específica, né? Então, os grupos também têm morais diferentes. Então, a nossa idade aqui, que a gente tem uma idade próxima a todo mundo aqui, eu acho, tem uma visão de moral diferente dos alunos do ensino fundamental, por exemplo. Muita coisa que para os filhos de vocês é normal, para a gente pode não ser, porque a moral deles já é uma outra moral que está sendo construída ao longo da vida. Eles têm outros parâmetros. Deu para entender até aqui? Deu sim, professor. E, por fim, a moral, ela é o costume. Giovanni, deu para entender também? Sim. Oi? Sim, é sábio, professor. É porque esse é sábio, tá. Esse nome é Ok, meu pai, desculpa. ficou no celular dele. Elisiane, tranquilo também?
Então, só para finalizar, a moral ela é ligada a hábitos, né? É o costume, é o que a gente faz no dia a dia. É o jeito de comer, é o jeito que a gente faz escolhas. Ela está presente em todos. A gente só vê moral em questões comportamentais, mas não, ela está presente em todos o nosso dia a dia. E aí a gente vai ver agora a diferença da moral para a ética, né? Então, se a gente tem aqui no campo da moral algo mais transitório, que passa e muda muito, a ética ela não tende a mudar muito, né? Ela é uma área de conhecimento que estuda a moral, ou seja, a ética, ela estuda a moral e dá baliza a ela. Então, é a ética que ajuda a moralizar a moral, digamos assim. Então, é ela que diz, ó, para a moral, isso tem que mudar, isso está errado. Então, repensa e muda. Então, a ética, ela serve para isso. E ela dá baliza. Então, a gente chama de ética essa baliza da moral, né? A ética, ela é uma reflexão filosófica. Por isso que ela é do campo teórico. Diferente da moral, que é prática, você vive ela no dia a dia, a ética nem sempre você vai ver ela direto. Ela geralmente é uma reflexão que aparece esporadicamente na sociedade. E ela faz... Sabe aquele freio de arrumação, quando você dá... As coisas estão fugindo do eixo, você vai lá e puxa o freio? É isso. A ética serve para refletir sobre os comportamentos, a moral, sobre as questões do dia a dia. Ela é teórica, né? Por isso que ela é teórica. A ética, ela é permanente, porque é universal. Quando você fala que todo mundo tem direito à vida, é um valor universal. Quando você fala que não pode existir desigualdade social, ou seja, pobreza, é um valor universal. Então, a ética, ela busca valores universais, que vão lá de trás. Então, o valor à vida é um valor antigo, é talvez o valor mais antigo do ser humano, que é o direito de estar vivo, é o direito de ter vida. Então, só um exemplo, né, em relação à questão da ética. É como se fosse um padrão que tem que ser respeitado, né? Por exemplo, a ética, o médico ele tem que seguir um padrão de atendimento para todo mundo, ele não pode relativizar o seu atendimento, ele não pode tratar fulano A melhor do que fulano B melhor, porque a ética médica diz que todos os pacientes são iguais. Então, o professor é a mesma coisa, ele tem que tratar os alunos e dar as mesmas condições para o aluno da turma A, da turma B, da turma C, porque a ética dele lá, antiga, diz isso, né? São as regras, a ética, ela basicamente quase, ela muda, mas muda muito lentamente. E ela é o princípio. Por que ela é um princípio? Toda vez que você fizer algum tipo de relação, casamento, profissional, amizade, educacional, vai ter sempre regras. Quem aqui de vocês leu o manual do aluno do IFRO, por exemplo? Vocês chegaram a ler quando entraram no IFRO? Não foi aquele que o professor Douglas fez a gente apresentar, povo? São as regras, são os direitos e deveres. São os direitos e deveres do aluno. Sim, professor, a gente foi esse mesmo. Então, por que tem que ser... Ali é o código de ética do aluno. Ali estão os deveres e direitos que vocês têm que fazer. Então, por isso que a ética sempre ela tem, de início, quando você assina um contrato com a empresa, tem lá todas as regras. Ali está a ética presente. Porque a ética define as regras do jogo. Ela que fala o que é certo e o que é errado. Ela vai guiando a moral. Então, quando você, no seu trabalho, por exemplo, quando vocês, não vou dizer que vocês fizeram isso porque eu acho que não fizeram, espero. Colam na prova, você está ferindo as regras da ética do manual de vocês. Está primeiro ferindo a moral e ferindo a ética ao mesmo tempo. Então, é uma ferida dupla. Então, a ética, por que ela é o princípio? É onde as coisas começam a andar, de onde se inicia, são as regras iniciais, as regras do jogo. E seguindo adiante aqui, a ética, ela é a ciência, e aí ela como ciência, né, que estuda a moral, ligada à filosofia política. Então, ela é tudo isso, ela é uma reflexão teórica, ela é algo permanente, ela tem que ser contínua, ela é o princípio de tudo, no sentido dos acordos e das relações humanas, e ela é uma ciência também, porque ela é parte da filosofia. Então, a filosofia tem várias áreas de pensamento. A hermenêutica, que trabalha com textos, a retórica, que é a arte de falar, a questão da lógica do pensamento, né, que é a lógica argumentativa, e tem a questão da estética, que é o que é belo, o que é feio, etc.
e tem a questão da ética, que é uma parte importante da filosofia, porque ela liga a questão da política e da filosofia. Para ser um ser político, você tem que ser ético. Para você pensar filosofia... Eita, ficou errado aqui, filosofia, desculpa. Para você pensar filosofia, tem que ser ético. Então, o ser político, que é o que a gente é todo dia, se ele não é pautado pela ética, ele está fadado ao fracasso. E a gente vê isso no Brasil muito bem, né? Os nossos políticos e nós mesmos, como cidadãos, nós não respeitamos os códigos de ética que nossa sociedade tem. A Constituição, as leis, a gente relativiza. O Brasil é um dos países do mundo que tem um costume moral interessante. O brasileiro relativa a lei. Tem gente que fala, essa lei não vai pegar, não. Em nenhum país do mundo, pelo que eu sei, existe isso de lei relativa. Ou a lei vai pegar, ou a lei não existe. Então, aquela questão, olha, guarda, vê, meu carro está com problema, mas se eu te dou aqui um agrado para tu me liberar, o cara está todo errado com o carro. Está ferindo todas as regras da ética possível, todos os códigos morais e éticos possíveis. Código de trânsito, código penal, mas ele pega lá 100 conto, molha a mão do guarda e ele está livre. E isso o Brasil aceita. As pessoas do Brasil aceitam isso, de modo geral. A gente trata isso como algo comum, né? É bobagem, o cara deixou. Na minha cidade de Recife, né, tem grupos de WhatsApp e tinha um Twitter antes que dizia a área, tal rua tá tendo blitz. Eu acho que tem Guajará também, né? Então, porque lá em Recife tem blitz em todas as horas, de dia, de tarde, de noite, de madrugada. E aí o pessoal diz, tem blitz em tal lugar. O pessoal muda o trajeto, por aí vai. Ou então, quando chega lá e conhece alguém, conversa com um cara liberado. Então, assim, a gente, no Brasil, tem uma relativização muito grande das regras, né? É um país muito complicado culturalmente. O Brasil tem um grande problema moral e ético. O Brasil aceita muito fácil a imoralidade, em vários sentidos, e o Brasil não respeita os códigos de ética. Isso é uma coisa cultural do Brasil, é muito grave isso, inclusive, para todo mundo, que afeta todo mundo, inclusive. Pergunta, deu para entender a questão da diferença moral e ética, pessoal? Sim, beleza? Estou entendendo. Vamos seguir adiante, a gente está na metade. Vamos tentar terminar isso cedo. Professor? Seguindo adiante aqui. Oi, pode falar. Só para eu garantir que eu tenha entendido, a questão da moral tem a ver com a educação que a gente recebe em casa, desde criança, ou tem a ver com a ética? Então, com a educação com E minúsculo, que é a educação dos costumes. A educação com E maiúsculo, que é essa daqui, ela está muito mais próxima ela é próxima da ética. Deu para entender a diferença? Como exemplo? Sim. Essa educação aqui, ela tende a ser universal, porque os mesmos valores que você aprende aqui na escola, em tese, elas são parecidas com os valores do passado. Já a moral é diferente. Então, por exemplo, há 20 anos, um pouco mais, há uns 30 anos atrás, era comum os professores baterem nos alunos. Hoje, isso é moralmente impossível e eticamente errado. Porque teve uma mudança ética e uma mudança moral nesses anos. Mas a primeira mudança foi ética, porque a educação com E maiúsculo é errado bater em aluno. Pouco a pouco isso foi mudando. Mas se você deixar, tem pai que vai querer que a gente bata em aluno. Porque tem pai que aceita violência pela criança ainda. Eu não sei se você já viu o caso. Tem pai que já bateu na minha frente em escola. Eu acho correto bater? Não acho. Eu acho que a gente está falando de educar. Agora, é muito difícil educar um filho hoje. Porque a gente tem... a moral no Brasil é muito relativizada e até a gente acaba errando muito quando cria os filhos. Porque a gente não tem tempo de acompanhar, a gente não está perto, a gente não sabe quem são os amigos, não sabe para onde ele vai. Por isso que há uma falta de diálogo muito grande. A nossa moral não dialoga com a moral deles. E aí tem todos os problemas morais e éticos envolvidos aí. Então, quando você pensar assim, em relação à diferença... só para pensar essa relação de diferença ética e moral, aí você pensa, a educação com E maiúsculo, a escola, ela é do campo da ética. A educação que eu dou em casa com E minúsculo é a educação do campo da moral. Porque a educação não é uma via de mão dupla, ela é feita pela escola e pela casa. Não existe educação somente feita pela escola e pela casa. É difícil. Sim. Não sei se vocês estão sofrendo isso, mas tem muito pai chiando ultimamente, pai e mãe, porque está ajudando o filho com a EAD em casa, porque os pais não estão preparados para serem professores.
Eles estão preparados mal e mal para ser pai e mãe. Agora você imagina. E tem gente que defende que a escola seja feita em casa, né? Que é o ensino domiciliar. Que eu acho um absurdo, inclusive. Vocês estão tendo problema com os filhos em casa por conta da EAD? Só uma curiosidade para a gente voltar para cá. Não, a minha filha ainda não tem idade escolar, não. Agora que ela fez 3 aninhos. Ah, tá. Sorte dela que não está nessa época de pandemia na escola. Não tá bem. A intenção era colocá-la agora, né? De julho em diante, mas infelizmente não. Só ano que vem. Já estou preparando o psicológico. Já estou preparando o psicológico para isso. Ano que vem, com certeza, ela vai entrar, porque ano que vem acho que a gente consegue a vacina. Vamos continuar aqui, pessoal. Tudo bem, então? Deus Vamos quiser. continuar? Vamos. Obrigada. Nada. Então, a gente tem aqui o busto do Aristóteles, né? Aristóteles é um filósofo grego, como Platão, Sócrates, Tales, Mileto e tantos outros, que pensaram, né, questões do campo da filosofia e ele especificamente do campo da ética, né? Ele tem um livro chamado Ética Nicômaco, que é o filho dele, ou era, na verdade, que é um livro gigante de 10 tomos, muito grandes. 10 tomos são 10 livros, na verdade, né? Que formam um livro só. Então, ele é considerado um dos idealizadores da ética como parte do pensamento filosófico, né? E nesse livro ele disse isso aqui, que eu vou explicar, é uma citação até meio complexa. Está lá no livro 1, no caso. Livro A, desculpa, no primeiro. Toda arte, todo saber, assim como tudo que fazemos e escolhemos, parece visar algum bem. Por isso foi dito com razão que o bem é aquilo que a todas as coisas tendem. Mas há uma diferença entre os fins. Alguns são atividades, ao passo que outros são produtos à parte das atividades que produzem. O mais importante aqui é a primeira parte da citação, especialmente a parte quando ele fala o bem é aquilo a que todas as coisas tendem, ou seja, a finalidade de tudo é fazer o bem e buscar a felicidade. Esse livro todo aqui é um ensinamento dele, como filósofo e pai, para Nicômaco, porque o pensamento da ética nisso não é o seguinte: como é que a gente pode fazer as pessoas serem felizes ou gerar felicidade? E quando está falando felicidade, não é aquele sorriso de orelha a orelha. Isso não existe. A filosofia diz para a gente: a vida não é uma felicidade plena. A gente nunca vai ter uma felicidade plena. A gente vai ter momentos de felicidade. Entre uma angústia, um pensamento e um problema, vai ter um sorriso. Então, a nossa busca, desde o dia que a gente nasce, quando sai da barriga da mãe, até o dia que a gente é fechado no caixão, foi uma vida em busca da felicidade. Alguns desses caminhos são caminhos bons. Outros caminhos que a gente escolheu para ser feliz são errados. E exatamente a ética serve para ensinar a gente o caminho da felicidade, o caminho da vida melhor. Então, se você é um sujeito que quer ser feliz, você pode fazer várias escolhas de vida. Mas algumas dessas escolhas vão ser escolhas corretas, outras escolhas vão ser erradas. Você já parou para pensar que vocês não são felizes todos os dias, todas as horas? Já parou para pensar isso? Que não existe felicidade plena, que basicamente a gente está lutando todos os dias para ser feliz um pouquinho? Já pensaram nisso? Pode abrir o microfone, pode digitar à vontade. E não fiquem assustados em falar, não. É importante vocês falarem, inclusive. E eu estou olhando de lado porque eu estou olhando para outra tela para ver vocês aqui, quando vocês falarem alguma coisa. Já pararam para pensar que vocês não são felizes todos os dias, todas as horas, e que a felicidade é um momento rápido? E o que é felicidade também, né? Muito relativo também. Bora, pessoal, quero que vocês comentem isso. Essa é a melhor parte da aula, quando chega essa parte vai para a parte subjetiva, a melhor parte é ouvir os alunos e alunas. O que é ser feliz para vocês? Só uma pergunta, para aprofundar a pergunta. Pode repetir, professor, a pergunta? Então, eu vou fazer a pergunta dupla. Vocês já perceberam que na vida a gente não vai ser feliz todos os dias, todas as horas? Desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente vai ter muito mais tristeza do que felicidade. E a segunda pergunta é: o que é ser feliz para vocês? Arrume o microfone, professor. Oi? É porque a
Tá ruim o microfone. E agora, melhorou? Bom, Melhorou? Melhorou. O que é ser feliz para vocês? Alguém respondeu aqui. A Eva disse que realmente tem dias que a felicidade está em tudo, mas existe um momento que a tristeza parece tomar conta. Agora, aí a pergunta dupla, mas o que é ser feliz para vocês? Quando vocês acham que estão felizes? Qual ação, qual momento? Porque a felicidade é uma coisa muito relativa, inclusive. Professor, para mim, eu acho que felicidade para mim é ter minha família toda unida, ter um trabalho, ter meus filhos com saúde, com uma educação de qualidade, que eu digo assim, que a gente quase não tem, né? Mas, para mim, felicidade é estar minha família unida, eu com saúde. E não só eu, né, como meus amigos, o próximo. Eu fico feliz também em ajudar, porque eu vejo que tem uma pessoa precisando e eu poder ajudar aquela pessoa. Isso, para mim, é tudo. Eu me sinto feliz ajudando ao próximo. Mas isso não acontece todos os dias, né? Sempre tem aqueles momentos de tristeza, né? Em vários momentos, Sempre, né? professor, sempre. E no meu caso, às vezes eu estou um dia bem, no outro já. Então a gente fica triste com alguma coisa. Então, não é todos os dias, né? A gente tem nosso momento de alegria e tem o de tristeza também. E isso eu acho é normal, acho que na vida de qualquer um, né? Uhum. A Elisiane falou que a felicidade para ela está com a família. Alguém mais quer comentar? Acho que eu vi alguns microfones abertos aqui. Fora a Eliane. Para mim, professor, a felicidade é você aprender no dia a dia a lidar com as adversidades da vida. Importante. Mas sabendo que a gente sempre tem que estar procurando a felicidade. Ela não vem de mão beijada, né? Ela é um ato diário de procura. Não sei se vocês já perceberam isso. É porque essa aprendizagem, ela é contínua, né? Ela é diária. Você vai aprendendo a moldar. Tipo assim, tem situações que acontece hoje que aquilo ali te abala de uma forma tremenda. E já mais lá na frente acontece uma que a de hoje já te ensinou alguma coisa. É por isso que o Aristóteles fala o seguinte: quando agora já parar para pensar que vocês também são responsáveis pela felicidade dos outros. A gente está falando de felicidade da gente, mas a gente está falando que a gente também tem responsabilidade. E não falo só apenas da família, estou falando da questão da sociedade. Cada um de nós aqui, aí eu vou citar o nome de todo mundo. O Silas, né, Giovanni, que está usando o pai dele, como é o nome? Repete o nome que eu esqueci agora. Sávio. O Sávio, a Irislene, Keusilene, a Lívia, a Maria, a Nayane, a Brunábia, o Caio, a Eliane, Eliane, Elisane, Elisiane, Eva, a Scarlett, a Raquel. Alguém comentou aqui: a vida não é um mar de rosas, temos seus altos e baixos. Ser feliz é estar de bem consigo mesmo, e que nos deixa mais felizes da família e dos amigos. Corretíssimo. Mas a gente não tem só responsabilidade com essas pessoas próximas também não, pessoal. Isso é um fato corretíssimo. A gente tem que prezar pela família. Mas a gente tem responsabilidade pela sociedade que a gente vive. Cada um de nós, aí eu cito também o Edler, nós somos responsáveis pela que a sociedade tenha felicidade. E a ética que baliza essa busca da felicidade. E outra coisa, a felicidade, como eu falei, não é só a gente estar rindo de ponta a ponta, não. A felicidade tem a ver com bem-estar, tem a ver com a sociedade menos desigual, uma sociedade de bons serviços, uma sociedade onde todo mundo participe. Então, a gente tem que esquecer essa ideia de felicidade, que é só o que a gente está rindo. A gente tem a ideia de felicidade, que é como se fosse o riso. Felicidade não é sempre estar rindo, é bem-estar, que faz parte, mas não é a mesma coisa. Então, lembrando que cada um de nós tem responsabilidade pela felicidade de todo mundo. Por menor que pareça, ou difícil que seja, você, eu, somos responsáveis pela sociedade que a gente vive, o que acontece ali fora. A Eva está falando aqui: felicidade para mim é estar ao lado das pessoas que amo, é aprender todos os dias a ser melhor e querer o bem de todos. Exato. Quando você olha para a sua rua e vê a sua rua com problema, não é só você que tem problema, é a sua comunidade. Quando a sua comunidade sofre com a violência urbana, não é só você que sofre, é a sua cidade. Quando um político rouba lá em Brasília,
ele está roubando você aqui em Rondônia. Tudo dando exemplos de modo geral. Então, a gente tem que pautar nossa vida por escolhas que levem a todo mundo ser feliz, ou ter uma vida mais digna. Então, é isso que o Aristóteles, lá século V a.C., está falando para a gente, 2.500 anos depois. Que a gente, para terminar, o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Todas as nossas ações têm que ser feitas visando o bem. E quando eu falo bem, não é aquela questão de bem e mal, é visando a felicidade, visando a questão da plenitude da vida. Buscar ter uma vida boa. E aí isso envolve ser feliz, ter bem-estar, ter dinheiro ou não, é relativo. Mas a gente tem que fazer as coisas não é visando o mal, nem visando o egocentrismo, é visando a todos. Continuando aqui. A gente tem outra parte para discutir. E aí, recentemente, né, estou falando nesse século, essa senhora aí, que é uma filósofa brasileira bem conhecida, chamada Marilena Chauí, ela comenta, né, essa filosofia ética aristotélica, né? Ela diz o seguinte para a gente, lá no livro dela, Introdução à História da Filosofia: o bem ético pertence ao gênero da vida excelente, a felicidade é a vida plenamente realizada em sua excelência máxima. Por isso, não é alcançável imediata nem definitivamente, mas é um exercício cotidiano que a alma realiza durante toda a vida, de acordo com a sua excelência mais completa, a racionalidade. Eu destaco aqui 2 pontos. A felicidade é a vida plenamente realizada em sua excelência máxima. Na verdade, 3 pontos. Por isso, não é alcançável imediata, nem definitivamente. Ou seja, a felicidade é a coisa mais importante para a vida, mas ela não vai ser alcançada hoje nem para sempre. Por isso que é importante lutar todos os dias para que a gente tenha uma vida boa. Então, não é somente uma luta que define a felicidade, o que define a vida boa. A luta e a busca pela felicidade é uma constante. Do dia que a gente saiu da barriga da mãe até o dia que o coveiro botou a última pá de cimento no nosso caixão. Então, nesse intervalo entre o nascer e o morrer, a gente vai ter momentos de busca muito fortes e momentos de encontro, desencontro. Então, a gente tem a noção disso, a gente sofre menos. Quando a gente tem noção dessas coisas e planeja mais, e aí ela usa a palavra racionalidade, quando a gente planeja, segue as regras, quando a gente participa e bota as coisas para funcionar, a gente sofre menos. Uma grande parte do sofrimento das pessoas vem do desapego e do pensamento em fazer o mal. Quando eu falo em fazer o mal, é fazer errado. Necessariamente não vai ser uma coisa ruim de matar. Estou falando fazer errado, fazer mal feito. Muitas vezes a gente erra por bobagem ou erra porque quer errar. A gente não age racionalmente e a gente acaba não achando que vai conseguir ser feliz. Vocês já erraram sabendo que iam errar? Se puder citar um exemplo, se for muito pessoal, mas vocês já erraram sabendo que estavam errando e pagaram por isso? Isso eu falo no geral, questões pessoais, profissionais, políticas, econômicas, que seja. Pode falar, Helena. Professor, Eu já. Você pode falar um porquê? Assim, se for muito pessoal, não precisa dizer. Não, No caso, é um pouquinho pessoal, mas não sei se eu vou poder falar. Vou falar. Olha, aconteceu uma coisa assim, eu digo que é um pouco pessoal, porque foi da minha família mesmo. Um caso com a minha irmã e o esposo dela. Eu fiquei muito pensativa se eu falava ou não. Eu achando que eu estava entendi. fazendo o bem para ela. Que eu não, assim, a gente da família, a gente nunca quer que a pessoa magoe a família, né? Da gente. Então, eu achei que eu estava fazendo bem para ela. Eu peguei e falei umas coisas para ela, só que depois que eu vi que ela estava sofrendo, ela sofreu com aquilo, eu me arrependi, me senti bem mal. Então, eu acho que às vezes a gente, ao invés no caso, que nem meu caso, eu achei que eu estava fazendo certo, né? Mas para mim não foi o certo, foi o errado.
Seria uma coisa que eu poderia guardar para mim. Não refletiu muito, né? Não refletiu muito. Você não analisou os cenários que podiam acontecer, talvez, né? Isso, foi isso. Eu não analisei que ela ia sofrer com isso. Peguei, achei que eu estava fazendo bem, falei. Aí, depois que eu vi ela sofrendo, professor, eu me senti bem mal, sabe? E agora, antes de, de falar alguma coisa, assim, ou alguma coisa que eu acho que para mim tá certo, mas só que eu acho que para ela não, eu penso primeiro antes de fazer, porque achando que eu estava fazendo a coisa certa, eu fiz a errada, né? Porque para mim eu acho errado. Eu não estou entrando em detalhes porque Sim, é pessoal. casal, né? É pessoal. Mas eu entendi. Mas essas experiências, mesmo as experiências que são fadadas a errar, elas ensinam alguma coisa. Elas ensinam muitas vezes a como a gente vai ler as situações. Se a gente for observar a filosofia nas suas várias áreas, na questão da retórica, da hermenêutica, da questão do pensamento lógico, da ética, da estética, ela está trabalhando com sentidos. A estética é o olhar, a questão da retórica é a fala, a questão da ética, ela é de todos os sentidos, ela é corporal, ela é visual, ela é do conhecimento. Então, ela dá a gente a habilidade de ler o que está ao nosso redor e conhecer as regras e botar para jogar. Então, ela tem essa questão, mas a gente tem sempre que fazer as coisas visando a felicidade, né, no caso, mas pautada pela questão da racionalidade. Essa questão que você colocou, será que realmente valia a pena ter contado? Isso é uma racionalidade, porque você analisou alguns cenários, talvez não analisou mais. Se tivesse analisado um pouco mais, poderia ser que não tivesse contado. Então, quando vocês forem fazer qualquer ação, planejem, usem a racionalidade para poder atingir a felicidade com mais, digamos, clareza, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir chegar lá. E aí, só para a gente resumir, assim, deu para entender, pessoal, essa questão da ética até aqui, porque tem um resuminho aqui rápido, mas está claro para vocês essa coisa inicial aqui agora? Pode digitar. Beleza. Eu estou entendendo. Raimunda, pessoal que está aí, que não pode falar, mas pode digitar, tranquilo? Tá tudo ok por enquanto. Beleza. Quando tiver dúvida, pode abrir o microfone e falar lá que eu respondo. Eu estou aberto aqui com o chat, dá para ver. Bora seguir aqui. O Caio falou que está tranquilo. A ética, ela, só para resumir, ela reflete sobre os costumes da nossa sociedade. Ela é uma disciplina, uma ciência, um ramo da filosofia que discute, né, e reflete a moral, né, os costumes, o que é certo, o que é errado, incentiva a prática do bem, de modo geral, né. A ética, ela tende ao bem. Basicamente, se alguém perguntar a vocês o que é ética, é uma área da filosofia que reflete a sociedade buscando o bem. É uma definição importante e legal também. A ética, ela pode levar a reflexão para a vida política. Por que é importante falar de política? Não confunda política e partido. Partido político é uma coisa, política é outra. Isso aqui é política. Quando a gente está falando de ética, falando de política. Lá na Grécia Antiga, a polis, né, que é a cidade, inclusive a palavra política vem de polis, e polis significa cidade em grego. A polis é o lugar de participação do cidadão. Ou seja, todo cidadão na Grécia Antiga que podia ter cidadania, porque não era para todos, né, mulher não era cidadão. Veja como muda também a própria lógica, né? A gente vai falar de semana que vem de cidadania. Ser cidadão hoje já é ser político. Quando você tem direitos e deveres, é política. Quando você está na escola, está na política. Quando você está no mercado fazendo uma compra, está na política. Quando você está na rua andando, está vendo uma rua esburacada, é política. Não confundir política e resumir ela a partidarismo. Uma coisa é esquerda e direita, que é uma ideologia política. Outra coisa é PSDB, PSL, PT, são partidos políticos. Mas quando a gente fala política com P maiúsculo, é o todo. É a reflexão da relação. Basicamente, a política é a vida e sociedade. São as relações que acontecem na sociedade. Tudo é político, né? Tudo é político. Mas não reduzam a política à questão partidária, porque as frustrações são grandes. Um dos grandes problemas do Brasil hoje em dia, acho que desde o começo da década atual, é que as pessoas têm resumido tudo à paixão política, mas na realidade a paixão por partidos políticos e principalmente a paixão por políticos, com P minúsculo. Então as pessoas resumem política ao candidato A, resumem política ao candidato B, aí a pessoa que é do candidato A
não gosta do B e odeia o povo do B. O povo do B odeia o povo do A e o candidato A. Então, quando a gente resume a política a isso, a gente está tornando ela chula, baixa, violenta, tornando ela inútil. A política não é para isso. A política é o local de discussão da vida em sociedade, que é o que a ética leva a gente a fazer. Então, só um cuidado para vocês quando forem falar de política. Eu não gosto de política. Quando você fala isso, você está resumindo a política a algo sem importância e está tirando de você mesmo o poder que você tem de participar das discussões da sua sociedade. É basicamente isso que a ética diz para a gente. Todo ser humano é político. Ele tem obrigação de participar da vida pública. Deu para entender, pessoal, essa questão? Ficou claro isso? Sim, professor. Beleza. Sim, prof. Beleza, mais alguém? Tranquilo? O mal do nosso país é resumir a política a essa baixaria que a gente tem de debate político, que não tem nada de debate. A questão aqui, indo adiante, a ética, para finalizar, ela é o elemento que visa auxiliar na busca do bem comum e da felicidade, né? Na finalidade da vida. Então, refletir a sociedade, refletir a política e visar a felicidade. É o que a ética, claro, não é perfeita, mas ela busca desenvolver isso para a gente. Vamos seguir adiante aqui. E aí vai para o campo, né, dos valores e virtudes, né, que a ética discute a partir da sua análise da moral. Então, o valor são os princípios, né? É todo o princípio que você tem que te baliza, o que te guia, os seus valores. Então, eu sou um sujeito ético, um sujeito que paga os meus impostos, que respeito os meus filhos, a minha família, meus professores. Então, isso é um valor. A questão de você ser um cidadão participante é um valor. Você respeitar os seus limites, o espaço do outro é um valor. Então, tem vários valores aí, né? Mas todos eles são os princípios, é a base de onde você sai. E esses princípios são a base da sua conduta. Toda a sua vida tem que ser pautada em seguir os próprios princípios que você define. Então, o sujeito que fala, eu não sou corrupto, um político, né? Eu não sou corrupto, só que ele está roubando. Ele está dizendo que não é corrupto, como é que ele rouba? Então, a gente tem que ser coerente. Define seus princípios e siga ele, porque eles vão ser a base da sua vida. Então, você tem que ser cobrado a partir deles. E, por fim, esses valores geram virtudes, né? Quando você segue os princípios no seu dia a dia, torna ele hábito, você passa a chamar esse valor de virtude. O ser humano virtuoso é aquele cidadão, aquele ser humano, aquela mulher, aquele homem que tem a sua conduta individual ilibada, baseada em princípios bem definidos. Então, o cultivar valores e virtudes, né, os dois estão relacionados, porque um leva ao outro, é uma atividade diária. Todos os dias, a nossa moral, no caso, o comportamento, os nossos valores vão ser questionados e vão ser postos à prova. Quando você anda na rua e vê que alguém caiu uma nota do bolso da pessoa, o que você pensa primeiro? Em ficar com aquela nota ou em chamar a pessoa e devolver para ela? Quando você está, sei lá, no aeroporto, no rodoviário da vida, você encontra uma bagagem sozinha lá, você pega para si ou avisa a polícia do lugar que estiver lá. Quando você está numa prova e você vê que tem um colega seu que está fácil de ver a prova dele, você vai colar ou você vai seguir o princípio da retidão e não colar, fazer a prova a partir do que você estudou. Então, todos os dias, você vai ser testado nos seus valores e ver se você é virtuoso. Não existe um dia que a gente não seja questionado, indiretamente ou diretamente, sobre isso. Então, quando a gente tem bem definido na nossa cabeça os nossos princípios, quando a gente usa eles para balizar a nossa conduta individual, a gente passa a ser uma pessoa virtuosa. E uma pessoa virtuosa é uma pessoa que cultiva o bem-estar dela e dos outros. Deu para entender isso, pessoal? Tranquilo isso? Sim, professor. Eu estou entendendo. Alguém tem algum comentário a fazer sobre isso? Quer comentar alguma experiência própria, que já viu, que presenciou, que viu de televisão, algum carro? Eu prefiro pular essa parte da prova do colega. Oi. Pessoal?
Oi, tranquilo aqui, professor. Todo mundo, alguém tem mais algum comentário aqui? Vocês já colaram alguma vez, pessoal? Não estou dizendo hoje nesse curso, mas em outros momentos. Valeu a pena colar? O quê? Valeu a pena colar? Já, não vou negar, já. Mas você acha que valeu a pena? Naquele momento, sim, porque a minha questão estava totalmente errada e a do colega estava certa, e aí a gente conseguiu uma boa nota. Sávio, você comentou aí, você deu uma risadinha, o que aconteceu? Conta pra gente aí. Já falei já, professor. Mas o que você achou depois? Na hora é fácil, né? Beleza. Mas depois? Não, a pessoa não aprende nada, né? Tem que estudar, né? Brunávia, você falou sim aí. Comenta pra gente aí. Bom, a questão da cola, no momento, para aquele que está colando, vale a pena porque ele tem uma chance, no pensamento dele, ele tem uma chance de obter aquela nota desejada, certo? Uhum. Mas futuramente não, porque por ele estar colando, ele não vai ser o profissional igual ao que passou a cola para ele, porque o outro que passou a cola, ele transmitiu o que ele o aprendizado dele, e a cola não vai ser suficiente para que no futuro ele possa ser um profissional digno. É verdade, se for comentar essa questão, Raimundo, eu vou dizer que a Eva comentou que é melhor tirar zero, ficar com consciência tranquila, e a Eunice disse que no momento vale a pena e possivelmente depois não vale. Você imagina, pessoal, de modo geral, aí tem o que a Raimundo está colocando, e o que também o que a Eva colocou, né? Um profissional que ele terminou o curso dele, vamos colocar um psicólogo, né? E aí ele só colou. Como é que esse profissional vai se dar bem na vida tendo só colado? Será que ele vai ser um profissional eficiente? Porque na hora que ele for testar na prova no dia a dia do trabalho, ele não vai ter como colar. Ou ele vai errar, que a chance de errar é maior, ou talvez acertar por sorte. Mas a chance dele errar vai ser muito maior. Então, a cola, ela é muito fácil, ela é sedutora, ela é acessível, ela é uma resposta muito fácil para gente quando a gente não assume a responsabilidade, né? O que a Eva colocou aí. Quando a gente não assume a responsabilidade, e aí estou dizendo, ninguém é perfeito. Eu já colei em algum momento da vida lá atrás, no ensino médio. Depois, na graduação, não colei, nem no mestrado, doutorado também não. Mas inclusive, tem colegas doutores que perdem o diploma. Teve um caso da professora... Veja o caso. A professora do campo das letras, lá da Federal do Pará, ela terminou um doutorado depois de 5 anos, né? E ela tinha 25 anos de casa. Ela fez doutorado e tal. Só que descobriram que ela copiou o texto de alguém na tese dela. Ela perdeu a tese, o título, perdeu o cargo de professora doutora da universidade, ela foi rebaixada, e ela teve que pagar para o serviço público 4 ou foi 3 anos? 3 a 4 anos de retribuição. Você imagina pagar, faça aí as contas, né? 5 anos, os meses, e cada mês ela teve que devolver, referente a cada mês, quase R$4.500. Vezes 5 anos, vezes os juros aí da dívida. Então, ela gastou uma grana pesada, pagou o preço da cola que ela fez, porque plágio é cola. Ela copiou de alguém, botou um trabalho dela, e alguém verificou que tinha plágio, ela perdeu o título. Então, assim, muito cuidado quando a gente comete algum tipo de deslize moral, né, esse inclusive, porque o preço que a gente pode pagar mais adiante é pesado, viu? Muito pesado. Não é somente apenas a questão do conhecimento, né, especialmente quando a gente está tratando de um curso, né, que vai servir ao público, vigilância sanitária, biologia, no caso, se for graduação, por aí vai. Então, por isso que eu falei, todos os dias a gente é testado se a gente, de fato, é um ser que tem valor e virtude. Todos os dias. Inclusive, nessa aula, a gente está sendo testado nisso. Não tem como escapar, porque a sociedade, ela se vigia. Vamos continuar aqui, tá interessante a aula. Tô gostando. Só para terminar esse ponto, a conduta virtuosa, que é respeitar todos os seres, por exemplo,
é uma qualidade fundamental. Por isso que eu destaquei essas duas coisas, conduta virtuosa e qualidade fundamental. No campo da ética, isso somente é possível para pessoas com valores, respeito, por exemplo, fortes. Quando a gente tem um valor forte na gente, a gente vai seguir aquele valor até morrer. A gente vai, mesmo que a gente não ganhe naquele momento, mas a longo prazo a gente vai ganhar, porque o valor tem que estar acima de tudo. Os valores, no caso, né? Seja ele o valor da questão de você não ceder à corrupção, do valor de você não aceitar propina, do valor de você não passar e não receber cola, do valor de você respeitar o seu parente próximo, o seu vizinho, por aí vai. Então, quando a gente pauta pela questão desses valores, nessa conduta virtuosa, a gente vai ter sempre um retorno na sociedade. Porque quando a gente se impõe, né, mas porque é um exercício não só da gente em relação ao outro, mas também um exercício em relação a gente. O ser humano tem uma tendência a sempre burlar as próprias regras que ele cria. Continuando aqui. E aí a gente está chegando na parte final, né, desse conteúdo aqui. Tem mais uma outra questãozinha mais adiante, mas é mais rápido. Então, a consciência ética, muitas vezes é necessário um confronto entre duas visões de mundo para impor os padrões éticos, né? E aí a gente está sempre nessa dúvida, interesse particular e interesse coletivo. Vocês viram casos essa semana nos jornais aqui de Rondônia, dos prefeitos e do deputado presos por questão de corrupção, né? Vocês viram isso? A corrupção sempre vai aparecer como assunto, porque ela é onde a ética está muito mais explícita, né? Você já para para pensar, se fosse vocês no lugar deles, vocês teriam agido daquela maneira? Eu não. Mais alguém? Também não. Também não. Possivelmente a resposta de todo mundo vai ser... Assim, professor. Oi. Quando você está de fora, que é o nosso caso, analisando a situação, aí você julga, eu não faria. Mas quando eles que estão lá ligados diretamente, às vezes a ambição fala mais alto. O poder corrompe facilmente. Ele se corrompe, né, professor? Eu quero... Termina, Raimundo, que eu vou comentar um negócio a partir que você está colocando. Pode falar aí. Pois eu acho que o interesse particular fala mais alto. O problema no Brasil da política, e a política é com P maiúsculo, no geral, é que ela está altamente corrompida e os interesses particulares acabam guiando toda a ação política. Quando você vê candidatos ou pessoas que querem chegar ao poder... um tempo atrás eu viajei para Porto Velho fazer uma consulta e vim num carro, né? E tinha um cara lá que é candidato, que eu não vou dizer o nome dele, mas aparentemente ele é conhecido aqui em Guajará. Eu não sou daqui, então não conheço ainda as pessoas. Mas ele estava dizendo o seguinte, eu saí do meu emprego, peguei o dinheiro e eu vou me candidatar porque é onde ganho dinheiro. Não ficou entendido como ele ganha dinheiro, porque o salário do vereador não é assim tão alto, né? Mas ficou muito subentendido na fala dele com o motorista lá que ele vai fazer algumas coisas se ele ganhar. E essas coisas não são nada éticas, né? Então, quando a gente coloca sempre o interesse particular na frente do coletivo, tem problema. E é exatamente isso. Possivelmente aqui, eu falo não, vocês falam não. Mas se a gente estivesse no lugar deles lá, porque a gente poderia fazer aquilo também. Porque a lógica na política, lá com P minúsculo, é fazer esse tipo de maracutaia. Porque senão as coisas não andam. Esse é o grave problema. A nossa política, e aí eu estou falando ela, seja maiúscula ou minúscula, ela está toda corrompida, sem nenhum padrão ético, imoral também, porque sempre o interesse particular está acima do interesse coletivo. Aqui em Guajará não tem isso, mas na cidade que eu nasci, tem um negócio chamado orçamento participativo, que a prefeitura tira uma parte do orçamento para que cada bairro escolha onde quer investir, se quer calçar uma rua, quer fazer uma praça, fazer uma UBS e tal. As reuniões do orçamento são vazias, as pessoas não vão participar, mesmo naquele espaço que elas são obrigadas, ou convidadas, na verdade, a incentivar o desenvolvimento do bairro delas. Então, assim,
o brasileiro ele tem uma tendência a sempre ver o interesse particular. Quando o cara chega para o candidato, me ajuda aqui que eu te ajudo ali. É interesse particular. Quando a gente chega no posto e vê alguém que pagou para a enfermeira botar o nome antes lá na lista e ser atendido antes, é interesse particular. Quando a gente fura a fila, é interesse particular. Quando a gente a gente invade uma área de terra que não é nossa, é interesse particular. Então, esse confronto entre o que é coletivo, ético, e o que é imoral, particular aqui, é uma coisa que a gente sempre faz. É como aquele diabinho no começo e o anjinho, né? A gente sempre vai colocar nessa questão. Então, é uma lógica de educar o próprio corpo e educar as pessoas ao nosso redor. A gente precisa ser reeducado eticamente, todos os dias. A gente tem que acordar e lembrar quais são os meus valores, quais são os meus valores, os princípios, quais são as minhas virtudes, como é que eu vou agir hoje. A gente tem sempre que acordar e pensar isso, porque senão a gente sempre vai relativizar o que é certo e o que é errado. Isso acaba acontecendo com todo mundo, pessoal. Não tem como. Não tem como mesmo. Hoje, eu fechei as notas do primeiro ano ontem, né? No domingo, e falei no grupo hoje do primeiro ano, fechei as notas da recuperação, vocês observem lá e vejam como é que vocês renderam. Aí vem um aluno no privado falar, professor, como é que eu tiro a minha média? Eu falei, você soma a primeiro semestre com o segundo, tem que dar 60 para estar aprovada na disciplina no ano. Aí ela voltou depois, professor, tirei 58. Tem como o senhor me ajudar? Aí eu falei assim, não tem como. Essas foram as suas notas, eu estou fazendo o que as regras do IFRO pediram. Você tem que atingir 60 para passar. Você não atingiu, infelizmente você está reprovada. Ela estava querendo que eu ajudasse ela. Que é o quê? Dar ponto. Isso eu estaria ferindo uma série de coisas assim, inimagináveis. A conduta ética da minha profissão, as regras da instituição. Então, assim, é tão normal. Ela é uma menina nova, claro, né? Mas para ela foi normal ela pedir isso. Por que ela pediu para mim? Porque para alguém ela pode ter pedido antes. Algum professor fez isso para ela, professora, ou ela viu algum coleguinha fazer. Esse aprendizado não vem do nada. Ela aprendeu com alguém isso. Deu para entender, pessoal? Deu para entender, sim. E aí eu estou dizendo aqui implicitamente, nunca veio no privado pedir nota para mim. Eu vou colocar a nota que você merece ganhar, que você fez por merecer. Deu para entender, né? Eu estou dando um recado aqui também, inclusive, agora. Eu já entendi. Já entenderam, né? Deixa eu passar aqui adiante. Eu sou bom dentro do limite que a ética me permite ser bom. Então, a consciência ética, né, daqueles que governam nosso país não condiz com aquela que deveria ser aceita em nossa sociedade. É desse choque de percepções sobre o que é certo e errado que se origina confrontos e incentiva a defesa dos padrões éticos. Em suma, a ética não pode ser relativa. O certo é certo, o errado é errado. Não existe meio termo. Não existe aquela coisa, me libera meu carro que está tudo tranquilo. Não existe isso. Ou então não existe aquele, me dá 2 pontos para passar, professor. O certo, o errado é errado. Tá na regra, a regra é clara, como diria lá o outro. Tem que seguir. A gente não pode relativizar. É igual o caso do Flamengo agora, né? Em relação à questão do jogo, né? Vocês viram a palhaçada que foi. Então, por exemplo, aqui é uma questão de governo, né? O governo brasileiro ele fechou os gastos que ele teve com o cartão corporativo. Isto não é ético. O Supremo Tribunal Federal falou que o governo, né, tinha que liberar para saber onde gastou. Porque eu tinha gastado até ano passado 4 milhões de reais no cartão, porque a presidência, a vice-presidência tem cartão de crédito corporativo, né, com limite gigante para gastar. Só que, se você for no portal da transparência do governo, do próprio governo federal, você não sabe onde foi gasto. Olha aqui, só um exemplo de valor. Gastaram quase 80 mil, ninguém sabe onde. 70 mil, ninguém sabe onde. Então, assim, isso aqui é direito do cidadão, de todos nós que pagamos impostos e que somos eleitores, participamos das eleições, independente de votar em candidato 1 ou 2, mas quando está lá, é o governante de todos. Mas esse governante também tem que seguir as regras. Então, todo cidadão tem que saber os gastos do governo.
Então, isso aqui é eticamente errado, e do campo da lei também. Isso aqui é só um exemplo, posso citar vários exemplos aí. Então, todo cidadão tem o direito a saber onde o seu governo gasta o dinheiro dele. Todo cidadão tem um dever, tem o direito de saber como o governo gasta e por que está gastando. Isso a gente tem que pautar e exigir, independente de quem seja que esteja lá na presidência, ou na prefeitura, ou no governo do estado. A sociedade precisa de clareza, né? Ela precisa de acesso e de transparência, que é uma palavra importantíssima para a gente ter acesso a isso. Então, se não tem transparência, já começa errado. Em qualquer nível, em qualquer situação. Então, lembre o seguinte, toda sociedade tem que ter regras claras para ela ser ética. Se tem algum tipo de dúvida, ou está desvirtuado, ou desanuviado, algum erro tem. Então, tudo tem que estar muito claro. E aí a gente vai trabalhar, para finalizar aqui, um outro filósofo. Esse senhor aí é um filósofo muito conhecido, chamado Immanuel Kant. Nossa, os livros, cara, são difíceis, muito difíceis. Sabe quando você pega uma pedra pesada e não consegue levantar? São os livros dele. E aí eu li ele no doutorado, eu li na graduação. Eu não sou um leitor da filosofia, eu não sou historiador, mas eu já li algumas coisas de filosofia. E tem coisas que eu leio e não entendo muito, porque é difícil. Você precisa ler outras coisas, buscar outros autores. E tem um conceito dentro do Kant que é importantíssimo para a ética, que é o chamado imperativo categórico. Não entender nada isso aí, por que é importante para a ética. Então, o imperativo categórico é o dever de toda pessoa agir conforme princípios benéficos para todos, que a gente falou desde o começo aqui. Esse imperativo, e aqui vocês não precisam ficar, como é que eu vou dizer, vocês têm que entender a essência, porque entender os três é muito difícil, porque é bem complexo. Vamos lá. O imperativo é a lei universal. Vê o que ele dizia. Haja como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Então, o Kant dizia que a gente tem sempre que estar se vigiando e vigiando os outros. Então, quando um indivíduo se vigia, ele sabe o que ele pode fazer de certo e errado. Então, o que ele faz tem sempre que ser certo para que ele seja o exemplo dos outros. Ou seja, a tua ação, o que você faz, tem que ser feito corretamente para que ela seja uma lei universal, né? Então, você vai acertando, e aqueles acertos vão se tornar algo para todo mundo. Acho que ficou mais ou menos claro isso, né? O outro aspecto desse imperativo categórico é o fim em si mesmo. Age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como um fim e nunca simplesmente como um meio. Então, assim, você tem que agir pensando que aquela pessoa, ela é plena e ela vai te ajudar a chegar ao teu objetivo. Ela não pode ser um instrumento somente. Quando você faz as coisas para ser feliz, as pessoas que te ajudaram nesse processo também têm que ser felizes. Então, não é somente você ter que ser feliz e os outros que te ajudaram que se dane. Essas pessoas aí que te ajudaram, elas também têm que chegar naquele ponto final contigo. Ele está dizendo isso aqui. Ou seja, pense aí no coletivo, né? E o terceiro ponto, o legislador universal, a autonomia. Haja de tal maneira que tua vontade possa encarar a si mesma, ao mesmo tempo, como legislador universal através de suas máximas. O que é isso? Eu estou fazendo algo, e aí eu mesmo pergunto para mim, isso é correto? Ou isso que eu estou fazendo segue as regras que eu mesmo criei, ou que eu mesmo entendi, ou as regras que a sociedade tem? Então, toda ação que você fizer, você tem que refletir sobre ela. Então, a questão do desejo de acertar, que é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão de que todo mundo tem que ser feliz também ao seu redor. E o terceiro, que toda ação que você faz, ela tem que passar pelo crivo, né, da crítica. É o que a gente chama desse conjunto aí, desse imperativo categórico, né? Que é, em suma, que todo mundo deve agir conforme princípios que sejam benéficos para todos. Então, tudo que você fizer tem que ser bom para todo mundo. Não pode ser somente bom para você. Então, quando você rouba na prefeitura, ou no governo do estado, ou no governo federal, está sendo benéfico para você. E está sendo ruim para todo mundo, ou seja, o imperativo categórico do Kant está sendo quebrado todinho. Deu para entender essa questão? É só para deixar um pouquinho aberto na cabeça de vocês. Deu para entender?
Eu não entendi muito bem, não, professor, mas porque o meu áudio está muito ruim. Sério, eu tô falando bem pertinho aqui? É só da Raimunda que tá ruim, todo mundo conseguiu me ouvir com problema, ouviu bem? A Kilsilene falou mais ou menos, Kilsilene, o que seria para menos que você entendeu? Eu vou repetir, mas só para saber o que seria o menos, no caso. Esperar responder e eu vou lá explicar de novo o imperativo categórico, que é a parte final, inclusive. Praticamente, falta só 2 slides para terminar. Bom, eu vou explicar de novo o imperativo. São 3 categorias do imperativo, né? Primeiro ponto, no modo geral, o imperativo categórico, eles são os princípios, ou seja, as regras que a gente tem que seguir para todo mundo ser feliz. A ética, ela tem que ser para todo mundo, para atingir a felicidade. E aí, dentro desse imperativo, tem 3 elementos importantes, que são as 3 normas, né? A primeira, ela diz que tudo que você faz, né, as suas ações, ela tem que ser algo feito sempre para ser algo bom. Então, Oi, Kilsilene. Esse segundo, professor, não entendi. Primeiro é tipo como se fosse o id e o ego? Não tem nada a ver. É questão de pessoa para pessoa. Então, você precisa ser feliz para atingir um objetivo, né? Aí você, para poder atingir, você teve que usar a força de outras pessoas. Só que, quando você faz isso, você não pode pensar somente em você. Aquela pessoa também tem que ser feliz ou atingir o objetivo junto com você. Deu para entender? Nunca pensar nas pessoas como algo, como ferramenta, mas como parte da coisa. Então, professor, você pensar no seu bem-estar, mas pensar sempre o bem-estar coletivo. Na realidade, todos os 3 estão dizendo isso. Mas só que ele diferencia as categorias. Um é você sempre pensar fazer o bem. O segundo é não usar as pessoas gratuitamente, mas elas fazerem parte do processo e também elas serem beneficiadas com isso. E o terceiro é que toda ação que você faz nesse processo todo, você tem que refletir ela. Será que essa ação de fato é correta? Então, é um processo de pensar em si, no outro e na própria ação. A ação tem que estar sempre... Basicamente, todas as escolhas que você faz tem que ser pensada, não pode ser somente para benefício próprio e tem que ser pensado para o coletivo. O imperativo categórico caminha por aí. Mas esses 3 princípios aqui eu vou colocar lá no AVA, né? Tanto o livro que fala um pouco sobre isso, o que é filosofia, quanto esse slide aqui, mas só quero que vocês entendam que o imperativo categórico é basicamente, no ponto de vista da ética, tudo que a gente faz tem que ser benefício de todos. Tudo que a gente faz é pensando em outras pessoas e na gente também, e tudo que a gente faz tem que ser pensado, refletido, pensado. É certo, é errado, é correto, é incorreto. Então, é um processo de autovigilância, viu? O Kant coloca que a gente tem sempre que se vigiar, coletivamente e individualmente, porque senão a gente sempre vai errar. A tendência do ser humano é o erro. O certo não é, digamos, acaba não sendo o que acontece sempre. A gente sempre vai errar, vai tender sempre ao erro, porque o erro sempre é o caminho mais fácil. O certo é o caminho mais difícil. É muito difícil acertar, e chegar ao acerto é muito difícil. Errar é muito fácil. Pega uma equação da vida qualquer matemática que faz. A chance de errar é absurda. Mas quando a gente acerta, de fato acerta, a felicidade é muito grande. Então, errar é a coisa mais fácil que existe. Agora, as consequências do erro são absurdamente grandes. E acertar é muito difícil. Mas quando você acerta, é maior ainda as consequências. Então, a ética, para a gente terminar aqui, o último slide, é um desafio diário, imposto a todos nós, a nós todos. Vamos a encarar como parte da nossa vida ou ignorar o que ela propõe? O que é mais fácil, agir eticamente ou agir sem levar em conta essa prática, teoria na vida? Então, a gente para ser feliz, a gente tem que se permitir errar mais ou buscar acertar menos, mas acertar. E cuidado em dizer que quando você erra, você acerta, porque é muito complicado dizer isso, viu? Porque se um médico errar na mesa de cirurgia uma vez, o paciente pode morrer. Então ele não pode errar em nenhum momento ali. Eu errei aqui, mas na próxima eu acerto.
Você imagina se todo médico falar isso, por exemplo. Por isso que ele tem que seguir os padrões éticos da profissão para ele nunca errar. Deu para entender, pessoal? Deu, professor. E eu acredito também que quando você passa a praticar a ética, tudo se torna mais fácil, porque a sua primeira visão já vem com base na ética. Pois é, porque é o princípio. E vocês que vão trabalhar, se vocês seguirem na profissão, não sei se vocês já atuam próximos ou se vocês vão trabalhar na área, é uma questão que também são escolhas de vocês ao longo da vida, mas se vocês forem trabalhar, por exemplo, na vigilância sanitária de uma prefeitura do estado, vocês vão se deparar todos os dias com desafios éticos de empresário pedindo para você fazer o relatório aprovando o estabelecimento dele, mesmo que seja falar dos padrões, vocês vão se sentir pressionados, ameaçados algumas vezes. Então, quem segue a ética paga um preço alto muitas vezes também. Muita gente perde muita coisa, e aí porque ganhar, como eu falei, ganhar errado é fácil demais, porque quando segue a ética tem muito erro. Tem um primo meu que é policial no Rio de Janeiro. Bom, já falar isso, ser policial no Rio de Janeiro já é uma coisa muito complicada. E ele passou na polícia há 5 anos. Tem caras da turma dele da polícia que já estão lá em cima, conseguiram cargos bons e tal. Por quê? Ele é um cara que ele foi professor, tal, ele que saiu, foi policial, foi professor de geografia e tal, e quis ser policial porque sempre foi o sonho dele. Aí fez o concurso de professor, passou, aí se preparou, 2 anos depois passou para policial, saiu da profissão de professor, foi para a rua, né? Os amigos do curso dele, uma parte já está lá em cima, e ele continua quase no mesmo padrão. Por quê? Os caras que estavam com ele começaram a agir de forma antiética para ter promoção. E ele é um cara muito certinho, né? Ele e a mulher dele são muito certinhos. E ele nunca aceitou nenhum tipo de pressão ou de questões assim para poder subir na carreira. Tanto é que mudaram ele de uma área bem tranquila, jogaram ele para uma área bem barra pesada, porque ele não seguiu o que estavam pedindo para ele fazer. Então, todo dia, quando um policial sai para a rua, um exemplo, ele vai ser desafiado pela ética diariamente. Todo dia, quando eu acordo e entro no aula como professor, eu sou desafiado pela ética. Todos os dias, quando vocês saem de casa para trabalhar, vocês são desafiados pela ética. A questão é claro que a gente vai dizer, se eu não fizer algumas coisas erradas, eu não vou viver. É de grão em grão que todo mundo vai errando, né? Se o Brasil começa a repudiar esses errinhos diários, a gente constrói uma nação melhor. Mas se a gente todo dia for fechando os olhos para as pequenas coisas erradas da vida, de grão em grão, uma coisa pequena errada vai formar uma coisa grande errada. E aí que tem um grande X da questão. A nossa sociedade é uma sociedade que vai começar a repensar a própria ação e buscar ser ética, ou a gente vai colaborar para que ela continue a porcaria que porque a gente aceita pequenos errinhos e pequenos desvios éticos. E aí, pessoal, comentário de vocês agora. O filme Tropa de Elite, ele retrata bem, né, professor, essa questão da ética. Quem repete? Eu não entendi a primeira parte que você falou, Raimunda. O filme Tropa de Elite. Sim. Ali tem uma questão ética bem forte, inclusive, também. Alguém mais? Um comentário? Por favor, pode falar à vontade, a vocês aí. Alguma dúvida? Ficou fácil? Ficou difícil? Tranquilo? Como é que ficou para vocês? Tá tranquilo, professor. Algum comentário, sabe? Não. Não é fácil, né, professor? Mas a gente, ao longo da vida, vai tentando, né? Até porque quem faz o nosso nome, a nossa reputação é a gente mesmo, né? Sim. Então, a gente, eu acho que se eu usar a palavra agorinha, obrigado a ser ético, é até meio forte, porque eu não vejo como uma obrigação, eu vejo como algo sutil, naturalmente sutil, entendeu? Porque eu acho assim que aquilo que se torna obrigatório acaba como se fosse uma regra a ser seguida, e nem sempre a gente segue regras, né?
Elas, Olha, as mas sociedades que elas estão ali para serem seguidas. ela é obrigatória, porque é que se lembra. Acaba sendo obrigatório. Por exemplo, vou usar o exemplo da medicina, que é a área próxima de vocês, né? O médico, quando ele se forma... Veja, eu estou falando aqui de modo geral que deveria ser. É claro que nos casos do dia a dia acaba sendo desvirtuado. Mas o código de Hipócrates, que é o código da medicina, e toda profissão tem um código de ética, né? Eu, como servidor público, tenho um código de ética, por exemplo. Lá no código de Hipócrates, o médico ele tem que estar, acima de tudo, respeitar a vida, né? E tem muitos médicos, por exemplo, que quebram todos os dias o código, né? Então, assim, tem cara que perde a carteira de médico porque quebrou o código, ou porque, por exemplo, ele cometeu um erro médico consciente, ou ele usou a profissão para se favorecer. Então, nesse ponto eu discordo de você, a ética ela é obrigatória. A moral ela pode ser relativa porque ela muda, é outra coisa, mas a ética na profissão, e aí trazendo para o campo da profissão, se a gente não segue o código, por exemplo, se eu como professor não sigo, eu começo a botar nota errada para os alunos, ou eu começo a fazer coisas que eu prejudico os alunos, eu estou ferindo o código de ética tanto da profissão de professor, como o código de ética do servidor público. E aí eu posso ser punido, inclusive. E aí vocês, quando chegarem lá no meio do mercado de trabalho, seja numa empresa pública ou privada, ela vai ter um código de ética. E, querendo ou não, mesmo que a empresa ela escolha a quem ela vai usar, aquele código sempre pode ser usado contra você se você errar. Eu estava no IFAM... eu não achei... Oi? Eu achei que por ser obrigatório... Tipo assim, por ser obrigatório, não seria obrigatório. Não sei se você consegue compreender. Eu entendi mais ou menos o que eu querendo dizer, mas é difícil mesmo. É difícil cumprir regras, é muito difícil. Difícil demais. Ó, eu tava no IFAM, né, como eu falei no começo da aula aqui. Eu só fiquei lá no IFAM 5 anos, né, que é o Instituto Federal do Amazonas, estava no campus interior. No período que eu estive lá, teve um diretor de um campo, de uma cidade próxima que eu estava, próxima entre aspas, né, porque no Amazonas tudo é distante. Ele era um cara muito bom, um bom administrador, era diretor de lá, mas ele foi demitido da instituição, passou por um processo administrativo, foi demitido, está na justiça ainda lá contra o IFAM. Porque ele, na cidade como é pequena e isolada, não tem estrada, qualquer tipo de reforma, de conserto de carro, tem que ir para Manaus e fazer tudo lá, por exemplo. Porque as empresas da cidade, elas não são, digamos, todas certinhas. Só que ele meio que burlou as regras para agilizar o trabalho do instituto lá na cidade. Ele burlou algumas regras que deveria seguir, que é a questão de respeitar alguns gastos, prazos e formatos de licitação. Não seguiu. Meio que 700 mil reais desse processo todo acabaram nessas transações chegando, né, de forma ilegal em quem fez o serviço para o campus, e ele perdeu o emprego porque ele não seguiu o processo. Ele quis acertar, no sentido de que agilizar o serviço, só que ele errou porque ele burlou as regras do próprio serviço público. E aí, a instituição usou o código de ética, abriu um processo disciplinar, ele foi investigado internamente e criminalmente também, porque são caminhos que seguem paralelo, né? E foi demitido da instituição. Então, a gente tem um problema no Brasil. O brasileiro a gente pode relativizar a moral, é uma coisa, porque ela é relativa em alguns contextos, mas a ética ela não pode ser relativizada. A ética tem que ser seguida à risca. E quando a gente não segue, a gente tem o Brasil. O Brasil é um país que não segue a ética, quase nem um código de ética que é seguido. E mesmo quando a gente faz o certo, a gente acaba meio que influenciado a errar também, porque o coletivo sempre erra. Então, só um comentário em relação ao que você colocou. Mas mais adiante, quando a gente tratar de código de ética, vai ficar mais claro para você, essa questão das regras. Sim, pessoal, mais alguém? Mas eu entendi. É baseado no, assim, eu acho que eu consegui me expressar. É porque é profissional, de uma maneira que eu... Mas eu entendi o que de uma maneira que eu tenha compreendido. Eu entendi o que você quis dizer. Raimunda? É aquela coisa, né, professor, com relação à ética. Ou você se corrompe ou não existe meio termo. Do ponto de vista de um código profissional, sim, não tem como meter meio termo. Quando você, como técnico em vigilância sanitária, como professor, como médico, tem um código, se você burla o código, você está errado.
no caso do Código de Ética Profissional, que é o caso da disciplina que a gente vai ver mais adiante, ele não tem como relativizar ele tem que ser seguido à risca. Então, por exemplo, o professor não pode chegar na sala de aula trajando bermuda ou uma sunga. Ele está fazendo um código de ética. Por isso, ele pode ser demitido, por exemplo, inclusive. Um professor não pode, mesmo fora da instituição, não pode... Está lá escrito no código de ética do servidor público. O servidor público, ele tem que ter uma conduta ilibada. Ele não pode aparecer bêbado em público. Vocês sabiam disso? No caso federal, estou falando federal, viu? Então, é muito fácil você ver servidor público bêbado na rua, não? Vocês devem já ter visto, com certeza. Policiais federais, pessoal o que mais se judiciário. vê, professor. Mas está escrito lá no quadro de ética, servidor público tem que ser, no caso, 8.102, na lei. Servidor público tem que se basear pelos princípios da ética e da urbanidade, sem se apresentar bêbado em serviço em público. Então, opa, o microfone ligado aí. Acho que é o teu Taiwan, tá ligado. O microfone. Valeu. Então, até isso, se fosse seguir ao pé da letra, tinha gente demitida, porque as pessoas relativizam as coisas. Elas não seguem plenamente. Então, eu tinha um cara lá no IFAM de Manaus que ele... Sim, estou ouvindo ainda. Oi. Tinha um cara lá em Manaus, servidor público, professor do IFAM, que ele chegava bêbado na instituição. Eita, Daiane, desliga o microfone, senão vai dar microfonia. Tá, professor, peraí. Tá. Então, só para terminar aqui, já para a gente poder encaminhar para o final, deu para entender os aspectos da questão do... Só, Daiane, tá ligado o microfone. Tem que apertar no vermelho para poder bloquear o microfone no Google Meet aí, senão vai ficar com microfonia. Então, se eu falar vai ter repetição, é complicado. Daiane, tem que desligar teu microfone, porque senão eu vou ficar me ouvindo, aí o pessoal não consegue me entender. Eu não consegui participar da aula online, ó. O professor disse que toda vez que eu entro, dá microfonia. É porque tu tem que desligar o teu microfone. Aí no Meet, quando você clica nele, vai aparecer dois ícones. Esse ícone de microfone e o da câmera. Aí tem que clicar para ficar vermelho o microfone, porque senão dá microfonia para ficar repetindo o som de quem está falando. Acho que ainda tá ligado, eu acho. Bora lá. Então, pessoal, vamos encaminhar para o final aqui. A gente tem encontro amanhã. Como o Ava ainda não está aberto para mim, eu vou colocar lá na nossa pasta um livro chamado Que é Filosofia. Esse vai ser como suporte, né, a parte. A apostila, essa sim vai ser exigido que vocês leiam ao longo do tempo. Inclusive, deixa eu só parar de apresentar aqui para poder abrir a apostila, para mostrar para vocês. Ética e cidadania. Está aberto aqui, deixa eu só apresentar para mostrar. Eu vou criar uma pasta, a parte... Cadê livro, ética e cidadania? Acho que é esse daqui. Não é isso não. Aqui, agora sim. Quando aparecer, vocês me avisem. Eu acho que ela vai aparecer rápido. Deve mudar agora. Mudou. Então, essa é a apostila que vai estar disponibilizada lá, né? Estão vendo aí? Sim, professor, Eliana, dá para ver. Eliana, tá vendo, Eliana? Faz assim. Tá, dá para ver. Sim, professor, dá para ver. Então, essa vai ser a apostila colocada lá. Então, eu vou colocar algumas orientações lá no AVA, da pasta que vai ter essa apostila, que vai ser a que a gente vai usar para leitura e para atividade. Por exemplo, a aula de hoje, eu pautei aqui nessa parte inicial, aula 1 e 2, né? E aí, a que vai estar lá amanhã vai ser 2 e 3, por aí vai. Amanhã,
até de tardezinha, vai estar disponível no AVA essa pasta com os materiais dessa aula, o slide esse e o complementar, o livro, né, esse daqui, e uma atividade sobre ética, que vai ser algumas questões de múltipla escolha. Eu vou deixar um tutorial lá, explicando como vai ser a atividade, e na semana que vem a gente vai marcar no mesmo horário, de 6h30 da noite, o nosso encontro para continuar as unidades e aí falando de cidadania. Então, né, nesse primeiro momento, a disciplina é ética. Então, hoje, esse encontro, né, explicando a disciplina, explicando a questão do conceito de ética, suas repercussões, a atividade valendo 20 pontos. Então, quem está aqui, guarda isso na memória, e quem não está, passa para o coleguinha que faltou hoje, depois eu aviso lá no chat, no grupo, quando o AVA estiver aberto para mim, e amanhã a gente não vai ter encontro ao vivo, vai ter só um tutorial, a atividade e o material que seria complementar para ajudar nessa atividade. E aí vou indicar onde vocês vão ler, o que ler, se vai ter algum texto complementar, que eu acho que vai ter uns 2 para complementar, para fazer a atividade. Então vão ter questões de múltipla escolha. Eu vou fazer as contas, quantas questões eu vou colocar, mas com umas 10 a 12. E semana que vem, de 6h30 da noite, a gente vai novamente se encontrar para falar de cidadania e algumas questões focadas inicialmente aí nessa ética profissional, que é a terceira unidade, né, no caso. Então, tranquilo? Eu vou também postar essa aula, viu? Eu só vou baixar ela e postar lá no YouTube e posto depois no AVA também. Tudo tranquilo para vocês? Ficou claro, tranquilo, objetivo, deu para entender? Tem alguma dúvida, algum comentário? Agora. Professor? Oi, Sábio. Essa atividade que você vai postar hoje ou amanhã? Amanhã, porque eu não estou com acesso ao AVA ainda, eles não liberaram para mim. Eles devem estar liberados amanhã de manhã, ou no máximo à tarde. Mas certamente até 6. Oi. Aí você vai fechar 6 horas, então. Só que essa eu vou deixar mais dias por conta dessa demora. Eu devo deixar ela aberta até a própria terça-feira da semana que vem. Porque ela vai estar... Eu não vou fechar na segunda. Porque deveria estar liberado a aula para mim, como não está, em prejudicar vocês. Eu preciso dar esse dia a mais desse dia que vocês perderam, tá? Então, fica tranquilo que as regras vão estar lá. Professor, então, Oi, Raimundo. O senhor, como é novo, né? É só para deixar claro que, às vezes, a falta de alguns alunos participarem na aula também é o problema da internet, que a gente tem um problema muito sério com a internet. Não, sei, Olha, mas de onde eu vim era bem pior, aqui ainda tá maravilhoso. Você não tem noção de como é ruim no Amazonas. Aqui é maravilhoso ainda. Então, em relação ao que o senhor vai passar, vai ser já dessa apostila, né? Pois eu vou colocar a apostila, indicar onde deve ser lido, vou colocar mais 2 textos de apoio para a resposta, mas são questões introdutórias, né? Baseado no que a gente viu aqui. Nos conceitos de ética, moral, valores, virtudes, imperativo categórico, que talvez é mais difícil. Mas qualquer dúvida podem perguntar também no WhatsApp amanhã a partir de 2 horas, que eu posso também ajudar a responder. Mas eu vou deixar lá, então amanhã de tarde eu estou indo para Porto Velho, mas eu chego cedo. Eu vou sair de madrugada, então eu chego lá cedo. Antes de 2 horas eu acho que eu estou lá. Então, vai estar tudo orientado lá em relação à questão da atividade, do material de suporte e desse material de hoje, né? Beleza? Então acho que é isso. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Não, por mim tranquilo. Só. Beleza? Obrigado, Raimundo, por ter gostado, valeu por ter silêncio também. Então, obrigado para vocês, um prazer conhecê-los. Infelizmente, estamos nos conhecendo numa condição meio complicada, né? Mas eu acho que em breve... Quer dizer, são o terceiro módulo, né? Então, tá no final do curso já, né? Então, nem vamos conhecer vocês. Ok, Regiane, beleza. Tranquilo. É bom você colocar, porque depois, quando eu for ler aqui quem participou, eu vou saber quem é. Sábio, peço que você digite aí, eu sou Sábio fulano de tal, porque como aparece o nome da outra pessoa, na hora que eu for ver lá quem participou, fica mais fácil de eu saber. Pode digitar, por favor, aí. No Oi, chat, professor. antes de sair. Digita o teu nome aí.
digita o teu nome, porque na hora de eu for verificar, eu vou usar o chat, né? E aí vai aparecer outro nome, entendeu? É para me lembrar que é você, digita, por favor, aí. Eu sou fulano, como a Maria Regiane fez. Só o primeiro nome ou o nome todo? Só tem você, sabe? Na sala? Oi? Sim. Só tem você de sala na sala. E Regiane já tem tudo de Maria ou tem outro? Maria e Regiane só você, no caso, né? Mas, beleza, tranquilo. Então, digita aí antes de sair, não esquece, não. Beleza, sabe? Então, por mim, a gente pode dizer boa noite, prazerzão. Espero que a gente tenha um mês aí de boas aulas e uma participação bem ativa de vocês. A disciplina é fácil, mas a ética é difícil. É basicamente isso. Então, estão liberados e liberadas. Deixa eu parar de gravar, inclusive. Parar de apresentar. Interromper a gravação.